Quem em sã consciência considera o Guarani um grande clube do futebol brasileiro? Falando atualmente, alguém se lembra que o Guarani foi campeão brasileiro? Lembra nada, meu irmão. O Guarani tá quase morrendo. E não tem muita diferença não, tá? Do Bahia, por exemplo. O Bahia ganhou em 88. E de lá pra cá, me diga aí. Vamos dizer até de boas campanhas? Vamos lá. A melhor campanha que o Bahia fez de lá pra cá foi agora. Que é um ponto fora da curva, porque tá tendo... foi vendido, né, digamos assim, para o Grupo City. Se continuasse a associação, não chegaria também. Não teria recurso para chegar em sexto, sétimo, oitavo, nono, brigar na primeira prateleira. Então o Bahia voltou ao cenário nacional depois da venda para o Grupo City. Gente, não é clubismo meu, não. Estou falando a realidade. O Bahia passou essas 3 décadas aí, 35 anos, desaparecidos do futebol nacional. Desaparecidos. E aí vocês estão vendo que o Marcos, para sustentar o argumento dele, ele mete Guarani no meio e mete o Bahia novamente, né? Ó, Marcos, veja bem. Você tem razão numa coisa. Na era dos pontos corridos, o Bahia veio chegar agora mesmo, com o Grupo City entre os 10 primeiros. Ficou na 8ª colocação ano passado e conseguiu uma vaga na pré-Libertadores. Você tem razão nesse sentido. Foi graças ao investimento do Grupo City, que realmente é um investimento robusto, que fez o Bahia montar um time mais ou menos organizado, fez o primeiro turno de excelência, segurou, mesmo numa fase ruim no segundo turno, segurou ali as primeiras colocações e o Bahia hoje está na pré-Libertadores em 2025. Mas o que serve para o Bahia serve para o Vitória também, Marcos. Se o Bahia nunca vai chegar porque era associação e hoje só chega porque é o Grupo City, isso serve para o Vitória também. E não adianta, Marcos, você vir aqui dizer, não, mas o Vitória já foi vice-campeão brasileiro, já foi vice-campeão na Copa do Brasil. Há quanto tempo, Marcos? 90 e quanto? Então, se você critica o Bahia, porque o Bahia foi campeão lá atrás, em 88, o mesmo vale para você. Porque a diferença de 88 para 92, 95, 94, que é quando foi, se não me engano, o Vitória foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil. É a mesma coisa, Marcos. A diferença é que o Bahia foi campeão, irmão, e você foi vice. É simples, entende? Então o que serve para o Bahia, serve para você também, Marcos. Se o Vitória não aderir ao modelo SAF, então talvez o Vitória nunca mais vai chegar a lugar nenhum no Campeonato Brasileiro, porque o Vitória é a associação. E aí você vem meter o Guarani na jogada. Marcos, olha só. Quando você fala que ninguém lembra que o Guarani foi campeão, é problema de quem não lembra, Marcos. Porque o Guarani é campeão brasileiro. Inclusive, meu irmão, o Guarani tem 2 títulos de âmbito nacional e você só tem um, Marcos. O Guarani também foi campeão da 2ª divisão. E aí vocês estão vendo no site Transfermarkt. O Vitória em cima eu coloquei uma seta, né, que aponta para o único título nacional do Vitória, que foi da Série B do Campeonato Brasileiro em 2023. E embaixo os 2 títulos de âmbito nacional do Guarani. Uma Série B e uma Série A. Aí eu fui no site Globoesporte.com e peguei esta seguinte matéria. Confira os maiores campeões do Brasileirão. E aí a matéria vem com Flamengo, Palmeiras, né? Aí eu já fui lá para baixo e peguei os times que tem 2 títulos. Bahia, 1959 e 1988. O Grêmio, 2 vezes também, 1981 e 1996. E aí os times que tem um título brasileiro. Aí você tem Atlético Paranaense em 2001, Coritiba em 1985, Guarani em 1978 e o Sport Clube do Recife em 1987. Se as pessoas lembram ou não se o Guarani tem um título brasileiro, aí é problema de cada um, meu irmão. Entendeu, Marcão? Mas a verdade é que o Guarani é campeão brasileiro. Se você pegar uma lista de todos os campeões brasileiros, desde, sei lá, quando começou essa bagaça até o ano passado, que foi o Botafogo, você vai ver que em 1978 tá lá, Guarani, campeão brasileiro. Não importa o ano, a história não se apaga, Marcos. Um clube de futebol, ele é grande porque ele ganha títulos e porque ele tem história, meu irmão. Entende? Então, para mim, na minha opinião, um dos critérios, se não for o principal, de um clube ser grande ou maior do que outro clube, são títulos.
Aí depois vem torcida, patrimônio, um monte de coisa. Mas títulos é de fundamental importância. Eu volto a repetir, essa conversa tua, Marco, é conversa de quem nunca venceu nada. E outra, você não fala do Guarani não, viu? Sabe por quê? O site O Gol está aí mostrando para vocês o confronto direto entre Guarani e Vitória em toda a sua história, né? Foram 39 jogos, 26 jogos pela Série A do Brasileiro e 13 jogos pela Série B. O Guarani tem 13 vitórias, foram 14 empates e 12 vitórias do Vitória. Você pode até argumentar que o Guarani ganha por uma vitória, mas ganha. Ou seja, o Guarani tem estádio próprio, que é o Brinco de Ouro. O Guarani tem torcida, pode até ter uma torcida menor que a do Vitória, e eu acredito que sim, tem uma torcida menor do que a do Vitória. Afinal de contas, Campinas é uma cidade menor do que Salvador, ok? Então sim, o Vitória tem mais torcida que o Guarani, eu acredito nisso, e do que a Ponte Preta também. Mas o Guarani é um grande clube do futebol brasileiro. A gente pode dizer que o Guarani é um dos clubes históricos do futebol brasileiro. Que tá derrubado hoje, que tá caidinho, tá na terceira divisão. Mas tu também já jogou a terceira divisão, Marcos. Pô, até recentemente tu tava na terceira divisão, negão. Agora em 2025 tu tá na primeira, 2024 tu tivesse na primeira, 2023 tu tivesse na segunda divisão, e se não me engano, 2022 tu tava onde, Marcos? Ou 2021? Então, meu irmão, entende? Pelo amor de Deus, Marcos. Ó, o Guarani tem estádio próprio, o Brinco de Ouro, maior do que o Barradão, tá? O Guarani é campeão da campeão do Campeonato Brasileiro e campeão da Série B, ou seja, tem 2 títulos, o teu só tem um desses, que é uma Série B, e o Guarani no confronto direto ganha do Vitória, Marcos. Pelo amor de Deus, irmão. Então vamos lá. Você considera Criciúma e Juventude grandes do futebol brasileiro? Não, ninguém considera. Ah, mas eles ganharam a Copa do Brasil. Ninguém considera. Santo André, que nem existe mais. Paulista de Jundiaí, que nem existe mais. Então, gente, o título, ele é muito importante. Mas ele não é o ponto chave para você dizer que é maior, que é menor. Pelo amor de Deus. Chapecoense, campeão sul-americano. Lá, quando teve o acidente, a Conmebol acabou dando o título para a Chapecoense. Então a Chapecoense é maior que Bahia e Sport, né? Porque é um título internacional. É isso que vocês consideram? Então, sinceramente, eu acho que está havendo aí alguns equívocos nessas análises. Pronto. Ele agora veio falar do Santo André, do Juventude, do Criciúma, do Paulista e da Chapecoense. Marco, veja bem. Esses clubes são menores, na minha opinião, do que Vitória, do que Bahia, do que Sport, ok? Em termos de estrutura, em termos de torcida, em termos de como eu posso dizer assim, cenário nacional, talvez esses 5 clubes, Chapecoense, Paulista, Juventude, Criciúma e Santo André, que você citou, talvez esses 5 clubes sejam menores do que o Vitória, do que o Bahia, do que o Sport, para dar um exemplo. Mas existe uma coisa que a gente não pode tirar deles. Eles são campeões da Copa do Brasil, Marcos. E o seu Vitória nunca venceu a Copa do Brasil, irmão. Você tem que aguentar isso. Agora, se o Santo André é maior que o Vitória, se o Criciúma é maior, se o Juventude é time grande, se o Paulista é time grande, isso é outro debate. E nós sabemos que o Santo André não é um time grande, que o Paulista de Jundiaí não é um time grande. Agora, o Juventude já é um time mais ou menos, não é um pato morto não, o Juventude. Vai ganhar do Juventude lá em Caxias, Marco. Entende? Ah, eu ganhei no tal dia. A Chapecoense é um time de respeito, foi campeão da Sul-Americana. Ah, mas a Chape foi campeã por causa daquele negócio do acidente e tal, deram o título. Gente, a Chapecoense fez por onde chegar na final. E aí, infelizmente, houve aquele acidente e acabou que o troféu foi dado à Chapecoense pela tragédia que foi, Marcos. Entende? A Chapecoense é campeã da Sul-Americana, gente, porque chegou na final. Compreende? Depois, o Criciúma é campeão da Copa do Brasil. Foi até Felipão que foi campeão da Copa do Brasil com o Criciúma. O Juventude também, o Paulista. Você tem que aceitar, amigo. E novamente, voltando para o site Transfermarkt, o Juventude, o Criciúma e a Chapecoense possuem 2 títulos de âmbito nacional ou internacional, coisa que o Vitória não possui, cara. O Juventude, por exemplo, é campeão da 2ª divisão e da Copa do Brasil. O Criciúma é campeão da 2ª divisão e da Copa do Brasil, e a Chapecoense é campeã da 2ª divisão
e da Sul-Americana. Esses 3 clubes possuem um título de Série B que você tem. Inclusive, Marcos, eles ganharam primeiro que o Teu Vitória, que o Teu Vitória só foi campeão da Série B em 2023. Esses clubes já ganharam um pouco antes. E cada um possui ou um título nacional de grande expressão ou a Sul-Americana. Aceite, meu amigo. É o match do Nordeste, vem conferir. Futebol nordestino tá aqui pra você curtir. O melhor conteúdo esportivo do YouTube, Nerd Futebol é show. Vem fazer parte do clube.